Aqui vai um pensamento aleatório. Tente imaginar os animais que poderiam se tornar a nova espécie principal, caso os humanos sejam extintos, é claro. É complicado, né? Quero dizer, somos incríveis com a nossa alta inteligência, senso de moda, capacidade de cozinhar e smartphones, mesmo que às vezes esqueçamos as senhas. Mas se de repente desaparecêssemos, quais animais poderiam evoluir para desenvolver nossas habilidades e construir sociedades complexas como nós? Ou eles criariam algo melhor? Os cientistas têm algumas ideias, graças à moderna tecnologia de sequenciamento de genes e à nossa compreensão da evolução. Sabemos que o clima do planeta continuará a mudar, portanto, muitas espécies precisarão se adaptar para sobreviver. A convergência, que é quando dois organismos não relacionados acabam desenvolvendo características semelhantes para ter sucesso em um determinado ambiente ou preencher um nicho, também terá um papel importante. Por exemplo, os peixes são perfeitos para a vida na água com seu corpo e nadadeiras semelhantes a torpedos, mas os golfinhos desenvolveram um corpo muito semelhante, embora sejam mamíferos de sangue quente e respiração aérea com um histórico evolutivo completamente diferente. Portanto, talvez alguns animais possam desenvolver mãos semelhantes às nossas para desempenhar o mesmo papel que os humanos, como construir cidades e modificar o meio ambiente. Primatas como chimpanzés e bonobos já estão próximos disso com seus polegares opositores, que usam para fazer ferramentas na natureza. Também é possível que os pássaros, os únicos dinossauros sobreviventes, possam se tornar os animais mais inteligentes se os seres humanos desaparecerem repentinamente. As aves são incrivelmente inteligentes e podem se reunir em grandes grupos. Algumas delas, como os tecelões sociáveis, até constroem ninhos comunitários, embora não se pareçam com as metrópoles humanas. E não vamos nos esquecer dos polvos, que são provavelmente os animais não humanos mais inteligentes da Terra. Eles podem aprender a distinguir entre objetos reais e virtuais e projetar o seu ambiente. Contudo, a adaptação à vida em terra pode ser complicada para eles. Veja bem, há muita coisa que não sabemos sobre a inteligência animal e, honestamente, nós humanos temos sido bastante arrogantes em relação a ela ao longo da história. No passado, as pessoas costumavam acreditar que a inteligência animal poderia ser organizada em uma hierarquia, como os seres humanos no topo e os insetos na base. Porém, na década de 1960, uma nova geração de pesquisadores contestou essa ideia e sugeriu que a inteligência deveria ser medida em termos relativos e não absolutos. Com o aprimoramento da tecnologia, conseguimos observar os animais por mais tempo sem perturbá-los e descobrimos que eles são muito mais inteligentes do que pensávamos. Por exemplo, pesquisadores em Melbourne estão usando drones controlados remotamente para estudar os padrões de reprodução das baleias francas do sul, e a inteligência artificial está nos ajudando a rastrear e prever os movimentos de todos os tipos de criaturas. É engraçado como tendemos a reconhecer a inteligência dos animais quando seu comportamento é semelhante ao nosso. Os golfinhos, por exemplo, usam nomes e têm até sotaque. De fato, os pesquisadores descobriram que os golfinhos no sul do Brasil desenvolveram um sotaque distinto depois de interagir com os pescadores locais por mais de 100 anos. Mas não são apenas os mamíferos que são inteligentes. Pássaros e insetos também são muito inteligentes. Os papagaios, por exemplo, têm grupos sociais complexos e podem diferenciar os membros de sua espécie com base no relacionamento entre eles. E, embora tenham um cérebro minúsculo como o meu, os insetos são capazes de algumas proezas cognitivas impressionantes, como o uso de ferramentas e o aprendizado por observação. Costumávamos pensar que a inteligência era exclusiva dos seres humanos e talvez de alguns outros primatas, mas agora sabemos que não é esse o caso. De fato, pesquisas demonstram que a inteligência é distribuída de diferentes maneiras no reino animal. Alguns animais se destacam em uma área, mas podem ser tão bons em outra. Tudo depende das pressões ambientais que cada espécie enfrenta e de como ela se adapta a elas. Todos nós conhecemos os suspeitos de sempre quando se trata de alta inteligência no reino animal. Chimpanzés, cães, golfinhos, blá blá blá. Mas há algumas adições inesperadas à lista que podem surpreendê-lo. E você pode até ter um deles cochilando no seu colo agora mesmo. Estou falando dos nossos amigos felinos, gatos domésticos. Eles são mestres renomados em receber petiscos e evitar banhos. Mas você sabia que eles também são muito inteligentes? Os gatos têm uma capacidade incrível de aprender com a observação e a repetição, e é por isso que criamos o termo imitadores. E alguns gatos, como o da próxima história, chamado Nora, são mestres nisso.
A dona da Nora passa os dias ensinando as crianças a tocar piano, e essa gata estava ficando com um pouco de inveja de toda a atenção que elas estavam recebendo. Então, o que ela fez? Os observou atentamente, captou seus movimentos e começou a tocar as teclas ela mesma. E quer saber? Funcionou! A dona da Nora e as crianças ficaram maravilhadas, e a Nora se tornou uma espécie de sensação do piano. Ela até se senta ao piano como uma verdadeira aluna. O fato de ela não ter polegares opositores não significa que não possa ser um prodígio musical, mas patas mais largas ajudariam a atingir as oitavas. A próxima história é sobre ratos. Por favor, não pule no sofá de medo ainda. E antes de chamá-los de pestes, você sabia que alguns ratos estão, na verdade, ajudando a salvar vidas? Pesquisadores na África têm treinado esses pequenos detetives peludos para farejar doenças pulmonares em amostras de saliva. E eles também são muito bons nisso. Esses ratos têm faro para o trabalho e conseguem detectar diferentes aromas necessários para saber se uma amostra contém ou não uma determinada bactéria. Agora você deve estar se perguntando por que os ratos foram escolhidos para esse importante trabalho. É porque eles são super inteligentes e aprendem rápido. Esses ratos passam por uma série de exercícios de treinamento para aprender a farejar diferentes amostras. Em seguida, eles alertam seus treinadores sobre quais amostras contêm bactérias. E veja só, eles conseguem fazer isso em apenas 7 minutos. Uma tarefa que levaria um dia inteiro de testes para um cientista humano, esses ratos conseguem fazer em uma fração do tempo. Dr. Rato. Oh! Você já ouviu falar da porca Nelly? Ela certamente não é um porco comum. Essa porquinha esperta provou que a inteligência animal vai muito além de apenas fazer truques. Nelly foi apresentada a uma série de desafios, incluindo colocar itens de formatos diferentes em um aro. Agora, enquanto ela estava sendo ensinada a colocar objetos redondos em um aro redondo, Nelly decidiu aumentar o grau de dificuldade. Quando lhe foram apresentados objetos que não eram redondos, ela comparou o formato deles com o aro antes de decidir que não caberiam. Essa porca tem habilidades de resolução de problemas afiadíssimas. É fascinante ver como o cérebro dos porcos processa a consciência espacial e resolve diferentes tarefas. Quem diria que essas criaturas de cauda encaracolada eram tão inteligentes? Os elefantes são provavelmente um dos animais mais incríveis da Terra, e não apenas por causa de sua aparência. Eles não são apenas bonitinhos, mas também são super inteligentes e empáticos. Esses gentis gigantes são conhecidos por suas incríveis habilidades de cooperação e coordenação, que usam para proteger suas famílias e afugentar seus inimigos. Na natureza, os elefantes viajam em clãs e se comunicam uns com os outros por meio de ruídos de baixa frequência. Eles trabalham juntos para manter seus filhotes a salvo de predadores e não têm medo de mostrar seu domínio sequestrando filhotes de clãs concorrentes. Os pesquisadores descobriram que os elefantes aprendem rapidamente e podem trabalhar juntos para atingir um objetivo comum. Eles até demonstram empatia uns com os outros, o que é uma característica bastante rara no reino animal. Por exemplo, os elefantes têm um interesse especial pelos restos mortais de sua própria espécie. Eles ficam perto de ossos de elefante e investigam pedaços de marfim por muito mais tempo do que se estivessem perto de pedaços de madeira. Além disso, quando um elefante está se sentindo chateado, outros elefantes vêm confortá-lo acariciando sua cabeça com a tromba ou até mesmo colocando a tromba em sua boca. Não é incrível? Em 2010, um elefante em particular realmente impressionou os cientistas com suas habilidades. Ele foi visto olhando para uma fruta saborosa que estava fora do alcance de sua tromba. Depois de refletir por alguns dias, ele teve o seu momento eureka. Ele descobriu um grande bloco de plástico e o utilizou como um trampolim para alcançar a fruta. Ele continuou a usar suas novas habilidades com ferramentas para alcançar lugares ainda mais altos, empilhando blocos para chegar às suas guloseimas favoritas.